Então, galera, vamos lá agora, pega sua Bíblia comigo, livro de Números, capítulo 11, né, verso de 10 a 12. Né? Nós estamos passando por uma série de palavras, onde o tema principal é nenhum passo atrás. E nesses temas a qual a gente vem falando, o primeiro deles foi sobre intensidade, segundo, resiliência, terceiro, foco no futuro, quarto, constância e o quinto, desafios. Então vamos ver através de um exemplo muito interessante da vida de Moisés, o que moveu Moisés a permanecer cumprindo os seus desafios. O que te move hoje para cumprir os seus desafios? Como você se sente quando você está desafiado, a romper com alguma coisa que te limita, quando você recebe a missão sobre a sua vida, quando você vai cuidar de você, os seus desafios pessoais, como é que você se comporta? Vamos ver através da história de Moisés como que aconteceu, como foi com a vida desse homem. E aí, para tal, vamos lá para o livro de Números, capítulo 11, verso 10 em diante. Diz assim: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então, acendeu-se a ira do Senhor. E isso pareceu mal a Moisés. 11. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradas de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Outro versículo. Por acaso fui eu quem concebeu? Fui eu quem dei a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido? Para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados. 13. Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dei-nos carne para comer. Então o maior desafio de Moisés era conseguir cumprir a missão, o desafio dele de tirar o povo do Egito e levar o povo até a terra de Canaã. A missão de Moisés, ela se deu como líder no deserto. Ao entender, creio que você deve ter lido ou visto alguma coisa sobre a vida de Moisés, ou algum filme, ou algum desenho. Moisés, ele sai da terra do Egito, perseguido por Faraó, passa pelo Mar Vermelho, entra no deserto, passa no Mar Vermelho, atravessa todo o Mar Vermelho, e ele lá na península do Sinai, ele cumpre a sua missão no deserto. E diante desse exemplo que você falou, do que as famílias faziam com ele, diante de tudo aquilo que ele viveu, eu não sei, eu e você, mas talvez, com muito menos dificuldade, a gente desiste. Você imagina? Moisés podia ter ficado no Egito. O título dele, era príncipe do Egito. Ele poderia ter vivido a vida dele lá, tranquila, lá no palácio. Certamente ele, dentro da dinastia dele, ele seria um dos herdeiros. Então ele poderia até mesmo se tornar um faraó. Mas não, Deus o chamou para o desafio. O desafio dele qual foi? De tirar o povo de Deus da escravidão, apontando para um lugar onde ele deveria passar com o povo para chegar na terra prometida, para chegar no lugar da onde era por direito deles. Então também uma coisa, ocorreu que Moisés, ele experimentou durante a sua caminhada, não só essa, como outras, no deserto, vários momentos em que, certamente, talvez passasse pelo coração dele, não cumpriu seu desafio. Mas você não consegue relatar e ver Moisés desistindo da sua missão. Você não consegue ver Moisés sendo desafiado e não cumprindo o seu propósito. E a cada hora, a cada momento, a cada situação, que ele passava com o povo, com dificuldade com o povo, meu irmão, vamos ser sinceros, minha irmã, talvez nós desistimos. Na primeira hora que o povo começasse a resmungar, você conhece a história, chegou uma hora que o povo reclamou de Moisés, reclamou de Deus para Moisés, dizendo que eles prefeririam voltar para o Egito, comer as cebolas, comer os alimentos do Egito, mas viver debaixo da escravidão. O que isso faria com um povo desse? Que diante dos milagres de Deus,
Lembra que existia uma nuvem que tampava o sol, que cobria eles? À noite, pelo frio, existia ali, né, uma coluna de fogo que aquecia. Então para pensar um pouquinho. Olha como é que foi a vida desse homem. Olha quantos desafios ele superou. Olha quanto desafio você superou até agora. Mas entenda bem, existem muitos outros desafios que Deus tem para a sua vida. Deus tem para a nossa vida. E o seu comportamento deve ser aquele que não desiste dos seus desafios. Uma pessoa movida por desafios, ela não se acomoda. Uma pessoa movida por seus desafios, ela não entra num cenário de conforto e vive nele. A pessoa que ela não se projeta a viver seu desafio, ela vive numa zona de conforto. Ela vive num local emocional, num local espiritual, onde ela não faz quase que nada. Vive a vida dela com a tranquilidade, ela não quer ser desafiada em nada, né? Ela não cresce, ela não desenvolve, ela está satisfeita com o salário que tem, ela está satisfeita com a casa que tem, ela está satisfeita com o corpo, com o peso que ela está satisfeita com o seu nível intelectual, ela está satisfeita com aquilo que ela vive. O nosso desafio com pessoas modernas é sabermos superar os nossos desafios. E ninguém consegue superar desafio. Ninguém consegue sair para superar desafio sem ter que sair de sua zona de conforto. Todos nós precisamos. Assim como Moisés. Moisés saiu da sua zona de conforto. Com toda a regalia que ele tinha no Egito, ele saiu da zona de conforto dele e foi cumprir uma missão, foi cumprir um propósito. Quais são os desafios que Deus tem colocado sobre a sua vida? Quais são os seus desafios pessoais? Que muitas das vezes você prefere ficar na zona de conforto, prefere ficar naquele local, naquele repouso da zona do conforto, a ter que romper. É interessante, certamente você já viu algum jogo de futebol. Você deve ter visto que durante uma partida de futebol, ou melhor, durante a preparação, né, para uma partida de futebol, uma partida valendo, vamos dizer a Copa do Mundo, os atores do cenário, que são os jogadores de futebol, eles se concentram e nessa concentração, o desempenho deles, né, é full. Então ele é treinado de manhã, de tarde, de noite, ele é treinado no seu emocional, ele é treinado junto com a sua equipe, ele é treinado sozinho, ele é treinado, né, dentro do campo. Muitas das vezes existem amistosos, né, dentro do futebol, que os jogadores vão jogar naquele campo onde provavelmente seja a final. Então tudo isso faz parte de o quê? De desafio deles. O jogo, o campeonato, ou o oponente, né, de dois times, é o desafio. O desafio é você olhar, você ver aquele time lá do outro lado e pensar assim, bom, o nosso desafio é ganhar o jogo. O nosso desafio é irmos, fazermos a maior quantidade de gol possível, menos do que eles, de preferência que eles não façam nada, porque nós vamos estar vencendo o nosso desafio. Agora, quando você vê uma seleção ou um time ganhando o jogo, para pensar. Quantas noites, quantos dias, quantas tardes, quantas manhãs eles treinaram? Eles não ficaram na zona de conforto deles. E existia alguém lá para chamá-los e dizer, vamos embora, ô fulano, vamos embora, vai treino ali agora. Aí o preparador físico, o médico, o técnico, todo mundo ali alinhando para que aquele jogador vença o desafio, que é ganhar o jogo. E o maior sucesso, né, a maior, vamos dizer assim, demonstração de sucesso, é quando acaba o jogo e você ganha. Que felicidade que é tomado e o coração da pessoa fica. Agora, acabou? O desafio acabou? O futebol rolou, eles ganharam, levantaram a taça, acabou? Não. Eles têm um momento ali de refrigério e tal, né? E você pode ter isso, lógico, você pode ter seu confortozinho ali e tal, mas não ficar no seu conforto. E logo depois, passa algum tempo, começa a iniciar um novo treinamento, por quê? Vai ter um novo desafio. Então, por mais que você pense assim,
Ah, eu já venci meu desafio, pastor. Ah, eu já estou tranquilo, né? Eu já vivo a minha vida, já cheguei onde eu poderia chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem mais desafio para você. Você só vai parar de ser desafiado quando chegar no céu, meu irmão. Enquanto você viver nessa terra, você vai viver desafios, seja eles pessoais, né, seja eles coletivos, seja eles aí familiares na sua casa. Você tem desafios a vencer. Ou você quer ficar na zona de conforto? Repete comigo. Quem fica na zona de conforto não vence o jogo. Repete. Quem vive na zona de conforto não vence o jogo. Eu sei que como vencedor você quer ir à frente. Como vencedor você quer romper com os seus desafios. Imagina só, Moisés, voltando à história de Moisés, Moisés sobe o monte. Moisés vai à frente do povo, ele sobe o monte. E quando ele sobe o monte, recebe desorientações. Quando ele desce desse monte, qual o quadro que está montado? Um quadro onde todo o povo juntou ali talvez suas bijuterias, o que tinham lá de ouro, e fizeram um bezerro de ouro. E mesmo lá em cima, Deus já alertou Moisés, olha, desce, que o povo lá embaixo se corrompeu. O povo lá embaixo fez um bezerro de ouro. E diz o texto, quando depois você lê em casa com mais calma, em Gênesis 32, 7 em diante, diz lá que Deus resolveu fazer uma coisa, acabar com todo mundo. Aí eu fico pensando, você imagina Moisés? Já chegou até ali e não conseguiu cumprir o seu desafio de levar o povo até a terra prometida. Sabe o que Moisés faz? Ele intercede a Deus para que Deus poupasse o povo e que ele continuasse no seu desafio de levar o povo até a terra prometida. A voz do desafio falou muito alto no coração de Moisés. A derrota dele, a derrota seria dele. Ele não teria tido sucesso em conduzir o povo pelo deserto. Essa voz levou Moisés a interceder pelo povo e a alcançar o favor de Deus. Mesmo diante daquela circunstância, Moisés ainda intercedeu pelo povo e ele fez um clamor. Qual é o clamor que ele fez? Deus, não destrói esse povo não. Deixa eles permanecerem vivos. Em outras palavras, deixa eu cumprir meu desafio. Está comigo a missão. Deixa eu ir adiante. Deixa eu falar com o povo, explicar para o povo, orientar o povo para que eles entrem na terra prometida. Imagina essa cena. Mas Moisés desistiu? Não. Em outro momento, também lá em Números 20, de 7 a 12, depois você lê na sua casa, Deus traz a Moisés uma direção. Ele fala, pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta, fale a rocha. O estado emocional de Moisés era tão grave, diante dos seus desafios, porque ele também era de carne ou sangue, né? Ele também tinha suas dificuldades, mas nenhuma delas paralisou ele. Mesmo diante de toda essa pressão que existia sobre a vida dele, e uma coisa que a gente tem que saber administrar muito bem, são as pressões que existem sobre nós, que para pensar uma coisa, você hoje vive porque dentro de você existe uma pressão. Mede aí a sua pressão, 12 por 8, 12 por 9, não sei. É uma pressão que existe dentro de você. Então você precisa de pressão para continuar vivendo. Então quando você recebe pressão da vida, pressão do seu patrão, pressão de criação de filho, pressão de você vencer os seus desafios pessoais, para pensar. São desafios. E aí Moisés desce, vai com o povo até o local onde deveria falar, e o que ele faz? Ele não fala, ele bate na rocha. Moisés mais uma vez tinha se irritado com o povo. Ele foi levado pelas suas emoções, ele bateu na rocha ao invés de falar a rocha. Este seria o momento em que muitos retrocederiam. Por quê? Quando Moisés bateu na rocha, veio um juízo sobre a vida dele. E o juízo de Deus foi, você vai levar o povo até a terra prometida,
Você não vai entrar lá. Você não vai ultrapassar o Jordão. Se fosse eu e você, talvez ali nós tínhamos realmente desistido. Nessa hora nós tínhamos falado, Deus, caminhei esse deserto todo, subi um monte, desci um monte, orei a Ti pelo povo, né? O povo queria voltar para a escravidão, o povo queria voltar para o Egito, mas chega agora, eu estou bastante emotivo, ou entre aspas, estressado com a missão, mas eu quero vencer o meu desafio. E ele venceu. Ele levou o povo até a terra prometida. Mas Deus trouxe um juízo para ele, e colocou sobre ele, né, a missão de levar o povo até lá, mas ele não entraria, ele só viria a terra prometida. Moisés não entrou na terra. Ele foi traído pelas suas próprias emoções. Era para ele falar, ele bateu na rocha. Melhor ainda, ele não entrou na terra prometida, mas ele deixou um legado. Todos que vencem os seus desafios, deixam um legado. Todos aqueles que cumprem a sua missão, cumprem o seu propósito, deixam um legado. Qual o legado que você deixou para sua família? Qual o legado que, né, para você mesmo você tem caminhado rumo a esse legado? O que você tem feito para deixar esse legado? Olha os desafios que Moisés venceu. Quais são os seus desafios? Quais são os desafios que você tem que te limitam? Ah, pastor, muito difícil isso daqui. Se estica, meu irmão. De repente você precisa voltar a estudar. De repente você precisa voltar a se cuidar. De repente você precisa voltar a ler. Né? Estamos em um período onde nós estamos denominando assim de quarentena. Aproveite esse momento, bota a sua leitura em dia. Né? Reorganiza a sua vida interior. Reorganiza as suas emoções. Não ignora a voz dos desafios que vem sobre você. Uma pessoa que não tem um coração movido por desafios e se preocupa apenas com o seu conforto, além de ser propensa a desistir diante das adversidades, é alguém que nunca vai ser capaz de deixar um legado. Se Moisés calasse a voz do desafio dentro dele, que ardia no seu coração, e optasse para se manter como príncipe do Egito, o seu maior legado poderia ser uma pirâmide, monumentos, né? Ou até mesmo se tornar um faraó. Mas ele quis isso? Não. Ele foi em busca do chamado que ele tinha para cumprir o desafio. Então eu quero dar para você, resumidamente, 4 passos para você fazer, para você cumprir, né, o seu chamado, para cumprir o seu propósito, para vencer os seus desafios. Primeiro deles, anote isso se você quiser anotar. Não ignore a voz dos seus desafios, que arde dentro de você. Você tem um chamado de Deus para a sua vida, você tem um propósito, você entende qual é a sua missão, deixa isso arder dentro de você. Mas não é só arder, isso arde dentro de você, mas você vai em busca de cumprir o seu propósito. Segundo, não se estabeleça na zona de conforto. Ah, essa posição está tão boa. Ah, o salário que eu estou está bem, não quero aumentar. Ah, eu quero viver essa minha vidazinha desse jeito aqui, tá bom. Entenda, pessoas assim, em linhas gerais, não deixam legado. Terceiro, não dê nenhum passo atrás. Moisés poderia ter falado que, vocês não querem Deus? Vocês não querem, né, que Jeová, que é o nosso Senhor, nos acompanhe? Vocês preferem o Egito? Então tá bom, vai lá, volta vocês tudo para o Egito então. Pega aí o caminho de volta. E quando chegar lá no Mar Vermelho, para voltar para o Egito, vocês vão nadando, tá? Que Deus não vai abrir o Mar Vermelho de volta, não. Mas ele fez isso? Sim ou não? Ele não deu nenhum passo atrás. Em todo momento você vê Moisés intercedendo, Moisés levando o povo. Cada dia, não sei quantos quilômetros andava por dia, mas cada vez ele andava um pouquinho, chegava mais próximo do seu objetivo. Então não dê nenhum passo atrás. E quarto, deixe seu legado para as próximas gerações. Você quer ser lembrado como? Você quer marcar a história da vida de alguém? Você quer marcar a história de pessoas na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família? Você quer ser lembrado como o quê?
Moisés, ele foi lembrado como o libertador do povo de Israel. Moisés, ele foi lembrado sobre aquele que não desistiu dos seus desafios, cumpriu a sua missão. Você quer ser lembrado de quê? Você quer que seus filhos te lembrem de você como? Que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de filho você é? Como é que você, como filho, no seu dia a dia, como é que você é com seu pai e com sua mãe? Como é que você é no seu trabalho? Arde dentro de você um chamado para você vencer os seus desafios? Hoje é dia de você repensar isso na sua vida. Amém? Hoje é dia de você repensar isso na sua vida. Eu quero convidar você agora, para que você feche os seus olhos, para que você, nesse momento, você possa pedir a Deus que Ele possa trabalhar no seu coração, para te fortalecer nas suas emoções, nos seus ideais, para que você possa romper com tudo que te limita, para que os desafios que vêm sobre a sua vida possam ser cumpridos por você. E quando você cumprir o desafio, entenda, vai ter um novo a ser cumprido, uma nova etapa, um novo nível. Deus quer te levar para um novo nível. Pense nos seus desafios. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento. Deus, são dias a qual não é fácil vivermos, Deus, além da nossa zona de conforto. Queremos que a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, ele possa se expandir, ó Deus, com a presença do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, Tu que tens a liberdade, ó Deus, na minha vida, na vida de cada um dos nossos ouvintes, que Tu possa ir de encontro, ir ao encontro de cada coração. E dar sobre a vida deles, ó Deus, a cada dia mais, o entendimento de que temos e precisamos viver novos desafios. Eu creio nisso. Você crê? Você crê? Responde na sua casa. Você crê? Então repete comigo. Eu vou romper com os meus desafios. Amém? Deus te abençoe. Quero estar sempre presente contigo através desse canal. Nós temos ainda culto terça-feira, temos culto domingo, terça-feira, 20 horas também online, por esse mesmo canal que você está vendo agora, e também aos sábados. Hoje, sábado, temos terça e temos domingo, por esse mesmo canal, hoje 19 horas, todo sábado 19 horas, todo domingo 19 horas, e toda terça-feira 20 horas. Então fique atento, Deus tem mais palavra sobre a sua vida, amém? Deus te abençoe e te guarde, que a presença de Deus Todo-Poderoso, que a graça redentora do teu Filho Jesus Cristo, que as consolações, exortações e edificações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua casa e que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te dando cada dia mais sabedoria e conhecimento para você romper seus desafios. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana. Deus te abençoe.